O Red Dead 2 é muitas vezes tratado como um jogo perfeito, um marco na história dos games, coisa que de fato ele é, tendo em vista que 6 anos se passaram e o único jogo que ameaça esse posto é o futuro GTA 6. Mas e se eu te dissesse que até mesmo esse jogo lendário está cheio de falhas curiosas e erros que podem fazer você enxergá-lo de um jeito completamente diferente, de NPCs trocados a inconsistências narrativas e até mesmo o John Marston nadando, algo que simplesmente não deveria acontecer. No vídeo de hoje nós vamos quebrar o senso comum e mergulhar nos 10 erros cometidos pela Rockstar no Red Dead 2. Eu não vou apenas apontar os deslizes, também vou analisar como que esses erros foram cometidos e como eles mostram que até uma obra-prima pode ter as suas imperfeições. Lembrando que o estoque de canecas foi reabastecido na loja do ORG com todos os modelos disponíveis à pronta entrega e com frete barato via transportadora. Então, sem mais delongas, bora pro segundo vídeo de 2025. Eu vou começar esse vídeo falando do Jeremiah Compson, protagonista da linha de missões e iniquidades da história. Essa trama contém alguns pequenos erros de narrativa que são irrelevantes, mas mostram que até mesmo uma empresa do padrão da Rockstar pode cometer erros. Durante a missão, nós lemos uma série de documentos no interior da casa, mostrando o declínio da vida do Jeremiah. Uma dessas cartas é esta enviada pelo coronel Jay Nixon, datada no dia 2 de abril de 1870, dispensando Jeremiah do seu trabalho na Fazenda Ascension e o agradecendo pelos serviços prestados. O problema não tá nessa carta em si, mas sim nesta outra, onde o Jeremiah é dispensado do seu trabalho na ferrovia. Se observarmos a carta sem abrir o menu de interação, notaremos que ela está datada no dia 2 de abril de 1870, mesma data da sua dispensa da Fazenda Ascension, o que torna isso um claro erro de arco narrativo, pois, como eu mostrei no vídeo dedicado à história do Jeremiah, o seu trabalho na ferrovia foi anos depois. Uma coisa que evidencia este erro é quando abrimos o menu para ler as cartas, já que quando fazemos isto com a carta do coronel Nixon, veremos que o jogo evidencia a data no texto, mas isto não acontece com a carta da ferrovia, mostrando que a Rockstar percebeu o erro e suprimiu a informação, mas provavelmente se esqueceu de remover a data na carta física. Um erro similar a este ocorre com um evento aleatório em Saint-Denis, com um homem chamado Timothy A. Marshall, que está vendendo um livro com a fórmula para a riqueza e prosperidade. Ele custa extorsivos $50, dos quais o Arthur pode optar por pagar para ler a obra literária. Mas conforme previsto, o livro é uma baita enrolação e não entrega nada do que promete, tendo em vista que o grande segredo revelado pelo autor não envolve trabalho ou investimentos, mas sim a compra de cópias do seu livro para revenda. Na tradução em português está escrito que o leitor pode comprar as cópias pela bagatela de $55. Esta informação também está descrita fisicamente no livro, como podemos ver aproximando a imagem. Mas se alterarmos o idioma do jogo para inglês, o idioma original, abrirmos o menu para leitura e irmos para o final do livro, veremos que, estranhamente, está escrito que as cópias do livro custam apenas 20 centavos de dólar. Isto é conflitante com a informação no livro que alega que as cópias custam $55. Com isto em vista, fica evidente que a Rockstar cometeu um erro na hora de colocar o valor físico no livro, principalmente levando em consideração que 20 centes faz muito mais sentido para a história. Esse valor baixo justifica a reação do Arthur quando o encontramos dias depois, com o protagonista ficando pistola com o charlatão e exigindo o dinheiro de volta. Apesar desse pequeno erro, o encontro com o Timothy é um dos mais divertidos e interessantes de todo o jogo. E caso tu queira saber tudo sobre ele, basta assistir ao episódio 30 das coisas que você não sabia no Red Dead 2. Voltando para a missão Iniquidades da história, eu vou começar a falar de um tipo de erro relativamente comum no jogo: a troca de NPCs em relação às missões e ao free run. Vocês lembram que durante a missão nós temos que recuperar alguns itens para o Jeremiah? Aí somos surpreendidos por uma dupla de invasores que estavam habitando a casa? Alguns não lembram, mas antes desse encontro nós visitamos essa mesma fazenda durante a missão Um Erro Honesto, quando um roubo à carruagem dá errado e a gangue se refugia no celeiro da propriedade.
cidade. Em certo momento da trama, os seguranças do Cornwall batem na porta e conversam com um dos invasores. Invasor este que deveria ser o mesmo que encontramos posteriormente na missão secundária. Mas se usarmos o mod de câmera livre e nos aproximarmos da porta, veremos que o homem é completamente diferente dos que aparecem na missão, sendo inclusive de uma etnia diferente. Isto evidencia um erro claro da Rockstar, que provavelmente não se importou em colocar o NPC certo para o diálogo, tendo em vista que o jogador não deveria nem mesmo ser capaz de vê-lo de tão perto, levando em consideração que isto é possível apenas no PC com mods. Esse mesmo erro ocorre com o homem constipado do Salão de Valentine, que faz uma aparição na missão Alta Sociedade no estilo de Valentine. Na missão, o homem é mostrado usando uma camisa branca, um colete azul e uma barba mediana, mas caso a gente retorne para o hotel durante o free run e use a câmera livre para espiar dentro do quarto, descobriremos que os famosos grunhidos são emitidos por um NPC completamente diferente. Esse segundo NPC, diferente do personagem visto na missão, não possui barba e está vestido com roupas diferentes. A diferença também fica clara ao compararmos os rostos, confirmando que são pessoas diferentes. E aqui a gente volta para a questão dos invasores da fazenda do Jeremiah. Novamente, a Rockstar não se importou em selecionar o NPC correto para o free run, tendo em vista que originalmente o jogador não deveria ser capaz de vê-lo. Tá aí mais uma razão para a Rockstar não gostar de lançar os seus jogos para PC. E caso tu queira descobrir as outras, que envolve até mesmo pirataria, basta assistir a este vídeo que eu postei na semana passada. E caso tu queira saber mais sobre a história do homem constipado, tu pode assistir a este vídeo onde eu revelo toda a trama que o cerca. Os links para os vídeos estão na descrição. Outro link que tá na descrição é o da Friga Games, a melhor loja para tu garantir os teus jogos de PlayStation e Xbox. Chegou o momento de tu comprar aquele jogo novo para se divertir durante as férias de verão. A minha dica fica pro Hogwarts Legacy, que tá saindo pela bagatela de R$ 63,90. Lembrando que esse preço pode ficar ainda menor com o cupom canal do OEG. Também não te esquece de adicionar a entrega premium no carrinho, pois além de garantir que o teu jogo chega em poucos minutos, ela também te dá a chance de concorrer ao sorteio semanal das canecas do OEG. Na Friga Games é assim, se tu comprar o jogo até as 9 da noite, recebe no mesmo dia. E isso inclui finais de semanas e feriados, então para de perder tempo e clica no link da descrição. Partindo para o capítulo 4, eu vou falar de um erro de desenvolvimento da Rockstar que o inscrito Ailton me sugeriu no campo dos comentários. Segundo o Ailton, ele estava fazendo o glitch de ir para Nova Austin durante a missão Angelo Bronte, um homem de honra, quando entrou na água e se surpreendeu com o John NPC nadando, coisa que, como sabemos, não deveria acontecer, tendo em vista que o John do Red Dead 1 e do epílogo não sabem nadar. Eu fiquei intrigado com esse comentário e resolvi testar no meu jogo, e para minha surpresa a informação é verídica. Eu não me surpreendi porque estava duvidando do comentário do Ailton, mas sim porque não acreditava que a Rockstar seria capaz de cometer um erro tão crasso desses. Sei lá, é uma característica tão básica do John. Mas pensando um pouco sobre o assunto, eu lembrei que nunca vi um NPC que não soubesse nadar no jogo, pois sempre que jogamos alguém na água, o NPC acaba voltando para a terra firme. Talvez por causa disso a Rockstar não tenha colocado essa característica no John NPC, porque meio que teria que desenvolver toda a mecânica do zero. Mas me diz aí, tu já viu algum NPC que não sabia nadar no jogo? Se tu já tiver visto, me avisa qual que foi aí nos comentários. E caso tu, assim como eu, também se incomoda com o fato do John no epílogo não saber nadar, saiba que eu já mostrei uma solução para este problema num vídeo aqui do canal do OEG. Então não deixa de conferir depois, pois o link estará na descrição. Partindo para o capítulo 3, nós temos um pequeno erro durante o início da missão Os Prazeres do Tabaco, quando nos reunimos na mansão Braithwaite para encontrar o Hosea e o Sean Maguire. Assim que chegamos à mansão, somos recepcionados pelo mordomo, que nos convida para entrar para nos encontrarmos com a Catherine Braithwaite. No entanto, se ficarmos enrolando na entrada, haverá um momento curioso em que a voz do mordomo mudará repentinamente. Is everything all right, sir? This way, please. Esse detalhe revela um erro de desenvolvimento por parte da Rockstar, que utilizou as vozes de dois atores diferentes para dar vida a um único personagem. Outro pequeno erro de narrativa pode ser visto no capítulo 6, caso a gente faça a missão apenas uma visitinha quando Dutch mata o Cornwall antes do segundo encontro na ferrovia Central Union, aquele acampamento em Roanoke Ridge com os trabalhadores. No segundo estágio desse evento, o encarregado da obra nos pede ajuda para lidar com alguns homens, que estão impedindo o progresso do trabalho a mando de Leviticus Cornwall.
They won't admit it, but I just know this is old Leviticus Cornwall's doing. It has to be. Coisa que, obviamente, não deveria acontecer após a missão da sua morte, a menos que ele continuasse se comunicando com seus capangas por meio de uma tábua de Ouija. Isso me faz lembrar que esse é o único evento progressivo do jogo que eu nunca fiz vídeo, tendo em vista que eu já mostrei todas as possibilidades da família Castor Ridge e recentemente da madeireira Appleseed. Caso vocês queiram ver esse vídeo, comenta aí #faz o vídeo da ferrovia. Voltando para o capítulo 2, eu vou falar de um erro de continuidade similar ao do Leviticus Cornwall, mas dessa vez com agentes Pinkertons. Vocês lembram do lendário encontro do Arthur com a dupla durante a missão Aprendendo a Pescar, onde o Milton se introduz e oferta um acordo ao Arthur, oferecendo a sua liberdade em troca da cabeça do Dutch? Esse encontro é citado durante o término da missão a todo vapor, quando a gangue estranha a pronta resposta das autoridades, levantando pela primeira vez a suspeita de um traidor na gangue. Nesse diálogo, Charles sugere que talvez os Pinkertons estejam seguindo a gangue desde Blackwater. O Arthur concorda com esta teoria, citando que alguns agentes já o encontraram próximo do acampamento. Is that a setup? Law turned up real fast. I don't know. I don't think so, but I'm starting to get nervous. Think they followed us from Blackwater? Maybe. They found me already near Horseshoe, but I think this lot was just locals. I hope so. O problema nesse diálogo é que ele pode ocorrer mesmo se o jogador não tiver feito a missão da pesca previamente, onde o Arthur conhece os agentes e tem essa conversa. A Rockstar certamente cagou no patê durante a construção da linha de missões, já que este erro poderia ter sido facilmente evitado se a missão de pesca fosse um pré-requisito para o assalto ao trem. Sei lá, eu não entendo absolutamente nada de game design, mas acredito que isso poderia ser facilmente resolvido com um update, mas para variar, a Rockstar não tá se importando muito. E para ser honesto, nem precisa. No final das contas é só um erro bobo que não afeta em nada a experiência do jogo, tanto que eu tenho 90% de certeza que tu não sabia e descobriu agora. Avançando para o capítulo 3, nós temos um baita erro de construção de narrativa envolvendo o xerife Lee Gray e o Tavish Gray. Durante a trama, o Dutch e o Arthur se referem ao xerife como filho de Tavish. No entanto, na missão O Curso do Amor Verdadeiro, o Bo afirma que o Tavish é o seu pai, enquanto o xerife Lee é o seu tio. She's a Braithwaite. I'm Bo Gray, son of Tavish Gray, nephew of Lee Gray, the sheriff, grandson of old Murdo Gray. Isto transforma Tavish e Lee em irmãos e não em pai e filho, como sugerido anteriormente. Apesar dessa discrepância, o Arthur continua se referindo ao xerife como filho de Tavish durante a missão Bife a Cavalo. And have you met my partner, Arthur Morgan? No. I met your son, the sheriff. Okay. E curiosamente, o Tavish, mesmo estando presente na cena, não corrige esta informação, deixando a situação ainda mais confusa e sem explicação. Esse detalhe pode ser interpretado como um erro de narrativa, mas também abre a possibilidade de que a família Gray tenha intencionalmente alimentado a gangue com informações falsas. Vai saber, talvez eles já estivessem desconfiados das intenções da gangue desde o início e decidiram criar essa confusão. Mas me diz aí, o que tu acha? Foi um descuido da Rockstar ou os Grays estavam jogando um xadrez 4D contra a gangue Wonderland desde o começo? E para fechar o vídeo com chave de ouro, eu vou falar de outro furo de roteiro relacionado a toda a trama da série Adler com os O'Driscolls. Pra quem não lembra, na primeira missão do jogo nós visitamos o rancho da loira, onde encontramos o cadáver do seu marido em uma carroça no pátio. Os homens do Colm invadiram a propriedade, assassinando o rancheiro impiedosamente e se apropriando da sua residência, tanto que quando nos aproximamos do local escutamos barulho de uma festa. Depois de meter chumbo em todo mundo, inspecionar a cabana e visitar o celeiro, nós somos surpreendidos por gritos femininos vindos da cabana, com Micah encontrando uma mulher escondida no sótão. Esta mulher era a esposa do rancheiro, que durante toda a confusão dos irlandeses com o seu marido, se escondeu no local e estava esperando os homens irem embora para se salvar. O que acontece depois disso é história. A loira se junta à gangue e com o passar do tempo se torna uma das membros mais importantes, sendo o braço direito do Arthur na reta final. Mas a confusão aqui tá na missão série Adler Viúva, quando acompanhamos a loira em uma visita ao rancho Hanging Dog, onde os membros remanescentes dos O'Driscolls estariam reunidos, pois, como sabemos, o Colm foi enforcado em Saint-Denis e o grupo enfrentava um processo de decadência. Além do desejo de assassinar os membros restantes da gangue irlandesa, a série esperava encontrar Tom, o novo líder dos O'Driscolls. Segundo a loira, o Tom foi o homem que de fato
assassinato assassinou seu marido na cabana, tendo em vista que ele estava no local, mas foi embora pouco antes da chegada da gangue. A série encontra o homem no segundo andar da cabana, o assassinando com a sua faca em uma das cenas mais memoráveis de todo o jogo. E é justamente nesta cena que está a confusão. Assim que chegamos no local, nós presenciamos a série falando para o homem que havia dito que o encontraria, como se tivesse encontrado Tom lá na cabana e prometido que vingaria o seu marido. Mas isto é conflitante com a trama, pois, como eu acabei de falar, ela estava escondida no sótão. Então como que a loira teria falado com o Tom se o tempo todo ela estava escondida? Claro que tem a possibilidade de os homens terem prendido a série no sótão, mas convenhamos, piedade não é uma das características mais fortes dos O'Driscolls. Olha o que eles fizeram com o Jake, marido da série. O cara foi brutalmente assassinado por nada, e como vemos no Red Dead Online, ele é um cara super gente boa. Então aí tá mais um furo de roteiro no jogo, que assim como praticamente todos que eu mostrei nesse vídeo, não abonam em nada o jogo e apenas servem para nos mostrar que até mesmo uma empresa perfeccionista como a Rockstar pode cometer erros. Mas e tu, já conhecia algum desses erros que eu acabei de mostrar nesse vídeo? Deixa tua visão aí nos comentários e me conta se tu conhece algum outro erro no jogo que eu não citei, pois se eu receber boas sugestões, com certeza faço a parte 2 desse vídeo se vocês metralharem o like. Então não te esquece de deixar o like nesse vídeo e dar aquela hypada para apoiar o canal. Eu tenho certeza de que a Rockstar deve se arrepender de muitos erros que cometeu no Red Dead 2, como esses que eu acabei de mostrar e a falta de muitos conteúdos que foram cortados, como a presença do Arthur em Nova Austin, o modelo cagado do John no epílogo e as missões removidas. Mas eles não são os únicos, pois eu também me arrependo de uma série de erros que cometi jogando Red Dead 2. Na minha primeira jogatina lá em 2018, eu cometi uma série de erros dos quais me arrependi bastante. Como o Bill, por exemplo, eu não sabia que o cavalo do Arthur ia morrer na última missão e cometi o erro de completar as missões do veterano no capítulo 6. E se tu quiser saber quais foram os outros erros que eu cometi, eu te recomendo que assista a este vídeo, onde eu mostro todos e te ensino a não cometer as mesmas cagadas que eu. Então aguarda alguns segundos, pois no final do vídeo o card vai aparecer para te clicar aí na tela. Mas antes eu quero mandar um grande abraço aos membros do canal do ORG, que são essas pessoas maravilhosas que estão aparecendo aí na tela, que apoiam o meu trabalho mensalmente e recebem diversos benefícios, como acesso ao grupo no Discord, vídeos exclusivos para membros e o sorteio mensal das canecas do ORG. O próximo já é na live do dia 17 de janeiro, então corre e vira membro, pois ainda dá tempo de participar. Agora o vídeo tá aparecendo aí na tela. Na esquerda o vídeo sobre os erros que eu cometi no Red Dead 2. Na direita o vídeo sobre a razão do porquê o GTA 6 não será lançado para PC em 2025. Independente do vídeo que tu escolher, a gente se reencontra daqui a alguns segundos. Então um grande abraço e até mais. Tchau!